A gente começa falando sobre a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. Ele já está na sede do PL e tem uma agenda farta para os próximos dias, que inclui um depoimento à Polícia Federal no caso das joias. Bom dia, Dora. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, bom dia para todos. Olha só, é uma volta assim, sabe o que eu estava pensando? Lá quando deu 8 de janeiro, eu tinha pensado o seguinte: acabou a carreira do Bolsonaro, se ele tinha alguma pretensão de ter um lugar na política, acabou. Estava errado, né? Porque a política é isso, fui precipitada, você não se pode chegar a nenhuma conclusão definitiva na política. As coisas andam, as coisas mudaram. No fim, esse tempão que ele ficou, ele conseguiu ocupar um espaço criando uma expectativa, o que rende agora a volta do Bolsonaro, uma cobertura jornalística que ele não teria se tivesse ficado aqui o tempo todo. Não sei se isso foi calculado, mas no fim, essa expectativa é algo para o que ele pretende, né, que é continuar fazendo política, é algo interessante para ele. Agora, chega também tendo de prestar contas, já com depoimento, tendo que devolver joias, as perguntas que vão ser feitas para ele, evidentemente que vão muito mais por aí do que o que ele pretende fazer na política, se vai concorrer, se não vai, se vai ficar inelegível ou não. A questão agora, essa questão é a das joias. Mas, enfim, ele já tem uma resposta pronta, andou dando entrevista lá antes de sair de Orlando, e já indicando o que ele vai responder, que foi registrado. A imprensa só soube isso porque foi registrado. Sim, foi registrado, esse último, então, no acervo da presidência e depois registrado no acervo particular, que está na fazenda de um amigo que vem a ser o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Então, é uma explicação, assim, que não convence. Mas, de qualquer forma, o que o PL já está hoje, ele já está lá na sede do PL, né? Já vai fazer, não sei por enquanto, parece que é uma reunião fechada, não sei, deu uns alôs ali, acenou para os apoiadores, não teve uma recepção no aeroporto, mas ele não pôde fazer, como lá quando ele começou a trajetória dele para a presidência, se jogar no braço das pessoas, porque por recomendação da Polícia Federal não pôde, né, fazer isso. Então teve de ir de carro ali pro PL e tem palco não está faltando. O que agora me interessa, me chama a atenção, gente, é como será o embate. Depois da chegada, chegou, assentou, já deu lá, falando de novo lá, ainda em Orlando, em comunismo, não sei o quê, ou seja, vem para confrontar. Do lado de cá, o PT topou, né? Porque a presidente do partido ontem fez a seguinte saudação: está voltando, genocida. Então. E aí, Dora, veja só, observando o todo da entrevista feita com Jair Bolsonaro ainda antes do embarque, a mim pareceu muito claro, inclusive, que ele deixou de lado as críticas muito pesadas que fazia ao sistema eleitoral, o questionamento à urna eletrônica, o questionamento ao resultado da eleição, mas investiu um pouco mais pesado, digamos assim, no discurso, por exemplo, anti-vacina, de liberdade de expressão. Ele diz: aqui nos Estados Unidos é possível falar disso, aqui eu posso. No Brasil parece que é proibido falar disso, né? Voltou a, digamos, dobrar a aposta em relação a esse assunto. Qual foi a sua percepção em relação aos assuntos tratados? Claro, falou de joias, mais cedo a gente falou aqui, foi perguntado sobre isso, mas esse foi um aspecto que me chamou a atenção, sobre dobrar a aposta em relação a um assunto que cola ainda muito junto ao eleitorado dele. Olha, eu tive a mesma impressão, porque quando ele fala de joias, ele não falou porque ele quis falar, ele falou porque ele foi perguntado, né? Agora, quando ele coloca essas outras questões que você falou, que vamos chamar assim, aquelas questões dos valores, né? Dessas pautas que são caras, as pautas de costume, tá? Para as pessoas saberem do que a gente está falando. Elas são muito caras, elas mobilizam o eleitorado, porque ficar contestando a eleição, quando ainda vai ter uma eleição municipal do ano que vem,
vai ter uma eleição em 26, não é um momento. E depois confrontar também a justiça para quem tem a quantidade de inquéritos, de investigações, de complicações que tem o presidente sem foro de prerrogativa de função, chamado foro especial de justiça, realmente não é uma boa, né? Então ele prefere investir nessa pauta que realmente mobiliza. É uma pauta que coloca ele num contraponto com a outra parcela da população, vamos chamar assim, quer dizer, isso cria um contraponto mesmo, a palavra é essa, né? Com o adversário preferencial dele, que é o presidente Lula, que, por sua vez, também tem no Bolsonaro seu malvado predileto. Só vamos ver se o presidente Lula vai entrar pessoalmente nesse embate ou se vai deixar a coisa para os porta-vozes. E eu concordo contigo, Sheila, ele vai investir fortemente na pauta que levou ele a construir esse apoio todo, porque não foi falando de urna eletrônica. A urna eletrônica ele vai falar depois, né? A construção do que vem a desembocar numa candidatura, ela se dá justamente na defesa dessas questões, dessas pautas aí, que eu chamo genericamente de pauta de costume.